Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta às gravações do nosso canal. Depois de muita luta, muito trabalho, muita dor de cabeça e muito suor. Gente, vocês não imaginam a dor de cabeça. Mas estamos para essa conquista. Casa nova e estúdio novo. E para iniciar as nossas gravações, e como hoje é o primeiro dia do inverno, vamos de sopa eslava, a queridinha dos curitibanos. A sopa eslava, ela tem sua origem do povo eslavo, como o próprio nome diz, mas provavelmente quem trouxe ela para nós foram os imigrantes poloneses, então cinquentaço. Muito obrigada. Então vamos para os ingredientes? Para a sopa estou usando 1 kg de carne. A carne que eu estou usando é o patinho, mas você pode usar músculo, colchão mole, alcatra ou mignon. Vai de acordo com o seu bolso, tá, gente? Porque tá cara a carne. Eu estive no mercado essa semana e comprovei, tá muito caro. 1 kg de batata, também cortada em pedaços pequenos, como a carne. No caso da batata, o que eu fiz? Eu peguei e separei 400 gramas da batata, também cortada em cubos, e cozinhei em água e sal. Após o cozimento, eu parti no liquidificador com um pouquinho da água do cozimento. E separei até formava papinha, gente. E separei, tá? Essa papinha vai ajudar a engrossar a nossa sopa. Também estou usando uma cenoura cortada em pedaços pequenos, como a batata e a carne. Um talinho de salsão, corte bem pequenininho o talinho, não precisa ser um talo grande, pode ser um talinho pequeno, tá? Isso vai dar um sabor especial à nossa sopa, tá? Mas não corte em pedaços grandes, porque a gente não quer ela boiando, tá ok? 300 ml de creme de leite fresco. Você pode usar a nata. Nesse caso, eu não aconselho a usar o creme de leite em caixinha, tá bom? Porque senão ele vai talhar. Não é todo o creme de leite que serve nessa sopa. Uma cebola grande picada, bem picadinha, para que ela desapareça da sopa. A gente também não quer que ela boie como salsão. 2 folhas de louro, um pedaço de manteiga, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 3 colheres de sopa de ketchup, 2 colheres de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de molho inglês. Não troque pelo shoyu, não vai estar certo. O shoyu, ele é salgado, ele não tem a acidez do molho inglês, tá certo? Então, não me sapota. 100 ml de conhaque. A receita original vai conhaque, mas eu estou usando o brandy. Porque eu fui no mercado comprar o conhaque para vocês, para bater essa receita, né? Quando eu vi o preço, quase feitura, gente, quase R$ 700 uma garrafa. Eu não vou fazer isso, né, comigo. Não ia dar certo. Então, eu troquei por um brandy. Ele é um pouquinho mais doce, adocicado, e ele vai dar um gosto amadeirado ao nosso preparo, tá? Mas se você não puder usar o brandy também, você pode usar um whisky, tá? Nesse caso, ou é o brandy ou é o whisky. O ideal seria o conhaque, mas não rolou. E 1,5 litro de caldo de carne. Eu não ensinei vocês ainda a fazer o caldo de carne, mas qualquer dia desses eu ensino, então não se preocupe. Vamos iniciar a nossa sopa e ver que maravilha de sopa, principalmente hoje que está friozinho. Então vamos ligar o nosso fogo. Gente, não use panela antiaderente, tá certo? Use uma de alumínio ou de água, uma panela que grude no fundo. Porque o ideal é que quando a gente estiver preparando a carne, ela tem uma grudadinha no fundo e vocês vão entender por quê. Isso vamos estar construindo o sabor da nossa sopa e precisamos que essa carne grude no fundo, tá certo? Vamos pôr um pouquinho de azeite, não precisa ser muito. Só até cobrir o fundo. E vamos esperar aquecer. Enquanto aquece, vou contar um segredo para vocês. Eu gosto muito de cozinhar com azeite de oliva. Ele dá um sabor especial aos nossos preparos. Então, se você puder, use o azeite de oliva, tá ok? Agora que a nossa panela já está bem quentinha, vamos adicionar a manteiga. O bom de você usar a manteiga é que além de dar um sabor no nosso preparo, ela também ajuda a não queimar o azeite.
nem o óleo, se você estiver usando óleo. Vamos fritar a carne aos poucos. Não frite toda a carne de uma vez. Deixa a carne um pouco paradinha lá embaixo para não formar água. E aos poucos se vai mexendo. Não se preocupe. O ideal é não queimar, gente. Não é para queimar. É para deixar ela fazer aquela crostinha no fundo, tá certo? Deixa ela um pouquinho parada para não juntar água. Quando você vê que ela está ficando moreninha embaixo, você pega e tá na mexida de leve. Mas não fique mexendo sempre, tá certo? Gente, não esqueça de colocar um pouco de sal. E quando você estiver fritando a carne, e pimenta. Tempere nessa hora, porque se você temperar depois, a carne não vai pegar tempero. E ela tem que ficar com um pouquinho de tempero, tá certo? Senão ela fica insossa, tá ok? Ah, gente, chegou no ponto que eu queria. Eu vou tirar para que ela não fique muito dura, tá ok? E agora vamos fazer o resto. Não esqueça de temperar a carne, ok? Tá escutando o barulhinho? Barulhinho gostoso, né? Mas muito cheirinho. Ó, gente, é essa crostinha. Tem que formar essa crostinha. Isso que vai dar o sabor para nossa sopa. Então agora vamos lambar a carne. Coloque o conhaque ou branco. Gente, como eu estou usando o fogão do tuzão, vocês estão vendo que ela não vai fumar. Então tem um truque. Se você estiver usando o fogão normal, cuidado com o fogo, se cuide, tá certo? Mas tem um truque quem está usando o fogão do tuzão para a gente flambar. Voilá! Espere um pouco abaixar. Quando você sabe para continuar a receita, quando o fogo acabar, tá certo? Então fique atento, fique de olho. Gente, eu fiz uma coisa errada. Então, eu acendi isso aqui dentro da panela. Se vocês estiverem usando igual a mim, igual o que eu estou usando, acende primeiro e depois coloque na panela, tá? Não faça o que eu fiz, mas deu certo. É para você não queimar sua mão, tá certo? Então, todo cuidado é pouco. E você que está usando o fogão normal também, cuide, tá certo? Gente, não frampe a carne com a cebola, tá certo? Porque se você for ambar a carne com a cebola, ela vai ficar um gostinho de queimado que não é bom para nossa sopa. Então faz que nem eu, frame antes e agora sim adicione a cebola, tá certo? Vamos fritar essa cebola até ela ficar bem douradinha, transparente, tá? Quando ela ficar dourada, transparente, nós vamos adicionar a cenoura. Dá uma mexidinha de leve para misturar a carne e a cebola. E agora adicione o salsão. Nesse momento, você vai ver que a cebola está soltando, quando ela está fritando, dourando, ela vai soltar uma aguinha. É essa aguinha que o salsão e a cebola soltam que vai ajudar a desprender aquele fundo que ficou na panela. É isso que a gente chama de construir o sabor. Tá? Então, nós vamos construir o sabor da nossa sopa. Vai mexendo de leve até que a cebola fique bem douradinha e transparente. Depois, você continua com o preparo, tá certo? Está um cheiro tão bom. Como a nossa cebola já dourou, já ficou transparente, vamos continuar a receita. Adicione o extrato de tomate. Misture os ingredientes. Deixa ela com uma pegadinha lá no fundo. Gente, você não sabe que isso faz uma diferença enorme na sopa.
Adicione o ketchup. Misture. Agora vamos adicionar a mostarda. Tá bom, né? Gente, vocês não imaginam o cheirinho que está aqui. Tem alguém aqui que tá com fome. Misture. Lembra um pouco o estrogonofe, preparo de estrogonofe, mas eu não costumo fazer o estrogonofe com mostarda. Quem sabe eu te ensino vocês. Vamos adicionar o molho inglês. Deixar tá, um leve cozida, tá? Deixa em torno de 1 minuto somente. Misture bem de leve. Essa questão de se deixar paradinho, cozinhando, é ideal para que os sabores comecem a se misturar e a criar aquele, sabe, né? Aquele sabor especial dessa sopa. É divina, gente. Vamos adicionar a folha de louro. A cenoura. Olha, bem picadinha, tá certo? Pedaços pequenos, não faça pedaços grandes. Vai misturando, de leve. Não se preocupe com aquela crostinha que tá fazendo no fundo, tá? Vai mexendo, vai mexendo. Agora vamos adicionar a batata. Vamos adicionar o caldo de carne. Esta sopa serve de 4 a 5 pessoas. Se você quiser, você pode separar em potinhos e congelar e comer durante a semana, tá? Porque ela também pode congelar, mas não deixe passar de uma semana, tá certo? Vamos adicionar um pouquinho mais esse caldo para cobrir um pouquinho mais e vamos deixar cozinhando por mais ou menos 20 minutos, tá certo? Gente, eu já adicionei a papinha, certo? Misturei, regule o sal a gosto, tá, gente? Então não esqueça. Precisei trocar de panela para adicionar a papinha de batata que eu tinha feito, porque a panela ficou pequena. Agora você pega, experimenta a sopa e regule o sal a seu gosto. Para mim falta um pouquinho mais. Perfeito, imagina se já tá gostoso assim, imagina que já é pronto. Nossa, gente, tá uma delícia. Já regulamos o sal, então vamos deixar por mais 20 minutos. Ou mais, tá, gente? Vai depender da batata e da cenoura, que elas têm que ficar molinha, tá ok? 20 minutos depois, a nossa sopa está pronta. Você vai saber que a sopa está pronta quando você experimentar a batata e a cenoura estiverem macia. Se você não quer a sopa muito forte, tempero, retire as folhas de louro, tá certo? Tem alguém com fome aqui, mas no link são os nossos amiguinhos, fazem parte da família e o cheiro tá delicioso. Então, eu não a culpo por estar com fome. Vamos adicionar agora o creme de leite fresco. Vamos deixar cozinhar um pouquinho só, tá? Só mais 1 minutinho, daí a gente desliga e vamos servir. Já volto. Nossa sopa está pronta. Você pode decorar a sopa com um pouquinho de salsinha e cebolinha, mas eu prefiro belo de um queijo ralado, um queijo parmesão. E você, com acompanhamento, você pode usar um pão italiano ou um pão semi-italiano, que eu já fiz aqui no canal e está aqui em cima do card. Aí veja que você vai gostar também. Nossa, pensa numa sopa boa. Mozão,
pouquinho agora. Isso para uma noite de frio, gente. Tem coisa melhor. A não ser um cobertorzinho de orelha. Também cai muito bem. Né, Mazão? Com certeza. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Eu delicioso. Que bom que gostou.